as pessoas que vêm visitá-lo. Nós mesmo, no primeiro grupo que trouxemos de São Paulo, 1980, havia muitos jovens, havia alguns casados, um deles era um advogado. Este advogado trabalhou conosco na tradução do livro Fé e Ciência, que talvez alguns de vocês conheçam, um livro que eu recomendo muito para a juventude. São cartas do Rebbe para dirimir, para explicar as aparentes contradições entre a fé e a ciência. É um livro muito bom em português, da editora Chabad. Então ele entrou no Rebbe, ele tinha as provas do livro. Ele deu para o Rebbe as provas em português. O Rebbe pegou e disse: eu não falo português, mas eu vou me esforçar para entender. Depois disto, ele queria ser inteligente. Este advogado, ele falou para o Rebbe: eu espero trazer o livro pronto daqui a pouco para lhe dar em mão. Ele queria voltar. O Rebbe, quem está aqui não quer voltar. Então o Rebbe olhou para ele e o Rebbe disse o seguinte: em vez de você me trazer o livro, me traga, por favor, os jovens, os cientistas que vão ler o livro, e que eles saibam que não somente a Torá não contradiz a ciência, mas a Torá se sobrepõe acima da ciência. Isso foram as palavras traduzidas do Yiddish, mas aqui a gente vê como o Rebbe aprecia e disse claramente: de dever me trazer o livro, me traga as pessoas. E aqui hoje, Baruch Hashem, o Rio de Janeiro está cumprindo isto. Eu queria hoje compartilhar com vocês 3 coisas que eu escutei ontem estando no Rebbe, que eu acho importante, e de cada uma delas podemos aprender alguma coisa. A primeira coisa me tocou muito. Eu não me lembro quem era, se era um carioca ou um paulista, mas saindo do Oel ontem, uma pessoa, talvez vá se lembrar quem era, não estou me lembrando, tem tanta gente lá, estava lavando as mãos e de repente se virou para mim e me fez uma pergunta: mas Rabino, por que estamos lavando as mãos? O Rebbe não purifica, o Rebbe é um tzadik. Por que tem que lavar as mãos se você foi ver o túmulo do tzadik? Se mesmo os Kohanim podem entrar lá, então por que precisa lavar as mãos? Alguém se lembra aqui? Alguém me perguntou isso ontem. Um rapaz. Então eu respondi para ele na hora. Obviamente eu respondi para ele na hora que se lava as mãos porque você passou pelo cemitério, não pelo Rebbe. Se você vai somente visitar, você poderia ter um helicóptero, descer lá e ir no túmulo do Rebbe e voltar, por exemplo, em Israel, como tem alguns túmulos tzadikim, se entra só no tzadik. Claro que não tem que lavar as mãos nenhuma, mas como a gente passa pelo cemitério, é óbvio. Mas esta pergunta de um homem que não estudou numa yeshiva, que não estudou Torah, mas que pegou a essência, que captou o que é o Rebbe, que entendeu que o Rebbe é um homem que transmite pureza, que transmite energia, que traz força. Eu adorei esta pergunta. Então mostrou que captou, entendeu a ideia. O Rebbe é a fonte da pureza, a fonte da Kedushá, da Tahara. Vocês todos viram ontem o imã. Vocês entraram cedo, mas eu saí do Oel depois da 1-2 da manhã. Olha a multidão, mas não a multidão dos judeus, não é um número que nos impressiona se passa lá 10, 20 ou 30 mil judeus, mas a diversidade do tipo de judeus que estavam na fila, com brincos, sem brincos, com jeans, com sem jeans, mulheres com barba, sem barba, com tipo de toda a gama, o espectro judaico que é tão grande, a gente sabe, é tão diverso, diversificado, inacreditável. Quanto tipo de judeus diferentes vêm lá se recolher, vêm lá agradecer, vêm lá pedir, cada um seu. Na minha frente, na fila, que demorou bastante, tinha um judeu marroquino francês, nasceu no Marrocos, estudou em Estrasburgo, agora mora em Filadélfia,
pegou um carro, chegou às 1h, da noite, 2, 3 horas de carro, atrás de mim tinha um Hassid polonês, chapéu diferente, totalmente uma roupa diferente, que vem de uma outra Hassidut. Isso na minha frente, assim, um na frente e o atrás, eu estava ensanduichado com esses dois. Então vocês estão entendendo aqui a diversidade de pessoas que reconhecem e que vê a mudança que o Rebbe fez na vida deles e no redor. Isso é uma história. Ontem, primeira coisa que me pegou. A segunda coisa, encontrei um amigo meu de longa data, se chama Brod, Israel Brod, ele é um shliach. Hoje ele é o responsável pelo jornal do Kfar Chabad. É um jornal que sai, que é uma revista Chabad, como tem aí no Brasil, tem algumas. Esta é aquela em hebraico oficial que vai para todo o centro Chabad do mundo. E a mulher dele é redatora da parte feminina. Ele me contou, eu não sei se vocês perceberam no Oel e no Shabbat, talvez vocês perceberam, tem aqui, agora em Brooklyn, um grupo de 150 Hasidim húngaros e poloneses que vieram para o Rebbe. Vocês perceberam isso? São Hasidim que se vestem totalmente diferente, tem peotas compridas, são bem outras linhas, mas são 150, e eles se aproximaram a Chabad, porque quando se aproxima a Chabad é de todos os lados, totalmente não religioso, que revolta para o judaísmo, ou pessoas ultra-ortodoxas, porque não conheciam a Hasidut Rebbe, que também estão voltando para a Hasidut original. Então, 150 destes tem aqui, que vieram num avião especial, um grupo especial, Hassidim de Belz, de Vishnis, de Ger, de Satman, tudo que vocês podem imaginar. Então, me conta ele, que a mulher dele, que é redatora da parte feminina da revista, recebeu um telefonema de uma menina Hassidut Vishnis, dizendo que ela quer escrever um artigo para o jornal. Ela deve ser de uma destas famílias que se aproxima agora de Chabad, porque Kiruv não é somente para pessoas não religiosas, tem que aproximar estas pessoas também, sem dúvida. Todos têm que conhecer os ensinamentos do Baal Shem Tov e do Rebbe. Então a redatora perguntou sobre o que você quer escrever. Eu falei, não sei bem ainda. Então a redatora falou, você sabe o que? Escreve um artigo sobre o que fazem as meninas de Vishnitz no verão. Por exemplo, as meninas Chabad no verão, todas elas vão para os camps. Elas são monitoras, ajudam para fazer colônias de férias, para poder trazer mais crianças, conhecer o judaísmo. O que faz uma menina Vishnitz no verão? Responde a menina de 15 anos, presta bem atenção. Ele me contando assim, ipsus litris. Ele me conta o seguinte, a menina falou, não sobre isso que eu quero. Eu quero escrever sobre uma coisa diferente. Vocês Chabad não entendem quanto vocês são privilegiados. Porque para vocês é natural, mas nós descobrimos a luz. Nós descobrimos finalmente a luz, a Hassidut, o Rebbe, sabemos o que a gente não conhecia. Para vocês é natural isto, vocês vivem neste ambiente naturalmente. Eu preciso escrever sobre esta grande descoberta. Uma menina de 15 anos. Eu acho extraordinário. Porque aqui estamos vendo o que eu falei antes. A grande diversidade. Pessoas que estão chegando, que não conheciam o judaísmo, estavam afastados, alguns que deixaram cair a Shiksha, a Fátima, ou que seja, vieram, fazem questão, e outros estão no outro aspecto, religiosíssimos, mas que não conheciam o Rebbe, não sabiam a Hassidut o que é, estão aprendendo e estão voltando, e esta menina diz, vocês não sabem o que vocês têm, vocês não sabem a riqueza que vocês possuem, para vocês isto é natural, é ponto do dia a dia, para nós é uma novidade, eu preciso escrever sobre isto. Isto é a segunda história que escutei. A terceira, e depois vamos falar um pouco mais, algumas coisas interessantes. Tinha infelizmente um luto esta semana aqui no bairro. Um jovem moço casado, pai de 4 filhos, faleceu. E estava lá o Rabino Groner visitando esses enlutados e aproveitou para contar algumas histórias do Rebbe. O secretário do Rebbe ficou tantos anos ao lado do Rebbe. Então questionaram ele um pouco como ficava
as cartas do Rebbe. Ele falou realmente que era todo dia entre 500 ou 1000 cartas que chegavam para o Rebbe. Era absolutamente proibido um secretário abrir as cartas. O único que abria as cartas, todas as cartas endereçadas para o Rebbe, era o Rebbe. E o Rebbe fazia questão de abrir os envelopes pessoalmente. Já contamos isso no passado, todo mundo conhece esta história. Por que ele fazia contar? Afinal, demora um tempo, e o Rebbe pega com a unha e corta, e pode cortar o dedo, e ainda até tentaram um dia introduzir uma máquina que existe nos Estados Unidos, uma máquina elétrica que você passa e corta e abre o envelope. O Rebbe não concordou, e todo mundo sabe a famosa frase que o Rebbe disse: que um homem ou uma mulher que me escreve uma carta, muitas vezes com lágrimas, e fecha ela não com a saliva, mas muitas vezes com lágrimas, eu não posso deixar uma máquina abrir isto, impossível, impossível. Contou o Rabino Kroner que o Rebbe ainda falou uma coisa a mais que eu não sabia, que eu não conhecia. O Rebbe disse o seguinte: primeiro, obviamente, o Rebbe era muito discreto. Primeira coisa, a privacidade era algo que ninguém sabia, ninguém podia saber o conteúdo de uma carta. Mas mais o Rebbe disse: já basta que eu tenha que absorver todas estas adversidades, estas tristezas, estas frustrações, porque vocês também sofreram. Então o Rebbe disse para seus secretários uma coisa interessante, desconhecida, cuidando deles como se fosse. O Rebbe, já quando ele lê tudo isto, são muitas lágrimas. Quem escreve para o Rebbe muitas vezes tem um pacotinho de problemas, ele vai e desabafa na carta e coloca tudo. O Rebbe disse: basta eu já sofrer quando estou ouvindo, estou lendo tudo isto, porque mais alguém. Os secretários queriam ajudar, aliviar, colocar, abrir as cartas. Não, só o Rebbe. Daqui nós estamos vendo uma coisa que é muito importante. O mundo inteiro fala muito, e alguns até criticam, que a gente reverencia demais o Rebbe. Que a gente fala do Rebbe a qualquer instante e a gente não para de falar, recita suas citações, seus ensinamentos e conta suas histórias e assim diante. Tinha um rapaz francês que ele se aproximou de Chabad em Paris. Uma história que tem 30 anos, talvez um pouco mais, 34 anos, mais ou menos. Ele gostou, estava afastado, voltou para os judaísmo, começou a colocar tefilim, guardar o Shabbat, kashrut e assim diante. Ele realmente se aproximou mais, mas uma coisa ele não suportava: esta reverência demasiada do Rebbe, como as pessoas. Então ele falou assim: então alguém falou, sabe o quê? Vai perguntar para o Rebbe. Aproveita já da viagem, era antes de Tishrei, todo mundo estava indo para o Rebbe para passar as festas. Vai lá, naquela época havia ainda entrevista particular, pergunta a si mesmo. Ele foi. Ele pegou toda a coragem dele, entrou no Rebbe, fez suas perguntas pessoais, mas chegou um certo momento e falou: Rebbe, não estou entendendo este tipo de atitude. Então o Rebbe respondeu para ele. Obviamente, primeiro, o Rebbe jamais, nunca pediu nada de ninguém, nenhum respeito, mas é a pessoa mais humilde que tem. Mas o Rebbe disse para ele em francês que talvez isto seja fruto de uma reciprocidade, de um amor, e o Rebbe usou a palavra em francês, um amor débordant. Débordant significa que transborda. Estou Rabino Abutbul, ele é meu mestre em português, então isto é um amor transborda. O que significa? Quando você, todos nós, o Rebbe queria dizer o seguinte: eu jamais pedi a alguém me respeitar, jamais pedi a alguém guardar minha foto, jamais pedi a alguém, na verdade, falar sobre mim. Mas na vida a gente sabe que os sentimentos, as emoções é uma questão de reciprocidade. Você reverbera o que você recebe. O teu coração vai responder da forma que ele foi atendido. Então o Rebbe, ele dá tanto amor, ele mostra tanto interesse, tanto carinho para as pessoas,
que naturalmente eles reverberam, eles respondem da mesma forma. Então o Rebbe queria dizer, talvez isto é o resultado disso, mas também foi pedido uma coisa desse. E isto que eu queria falar para vocês. A grande novidade não é quanto que a gente respeita o Rebbe, se preocupa pelo Rebbe, fala pelo Rebbe e quer fazer realmente as campanhas ali. A grande novidade em Chabad Sarkolé, quanto que o Rebbe pensa na gente. Essa é a novidade. Quanto que ele se preocupa por nós. Se vocês sabiam a atenção particular, individualizada para cada um, isso é a grande novidade. Quanto que a gente dá para o Rebbe, isso é normal, é pouco ainda em relação ao que ele nos dá. Quanta atenção. É incrível. Deixa eu lhe contar uma história. Nos anos bem comunistas, tinha um rabino que escapava da Romênia. Ele de vez em quando chegava aqui no meio da noite e era recebido pelo Rebbe. Raramente, mas acontecia, alguns sabiam. É o rabino Rosen de Bucareste, um homem que desafiou o regime comunista e de vez em quando ele conseguia chegar em Nova York para o Rebbe. Numa destas noites, ele chegou para o Rebbe, ele sentou e, sabendo do tempo precioso do Rebbe, quando ele sentou, o Rebbe perguntou para ele quantos judeus ainda tem em Bucareste. Então ele respondeu 60, 65 mil judeus tinha naquela época, pelo menos na capital da Romênia. Então depois ele viu que o tempo está um pouco, ele falou, Rebbe, quanto tempo tenho? Um homem deste tem muitas perguntas, ele vem atrás da cortinha de ferro, não é brincadeira. O Rebbe falou, já te falei. O Rebbe, eu estou perguntando quanto tempo o senhor pode me dispensar? Ele falou, já te falei. Já falamos sobre isso. Ele não entendeu. Não falamos isso. Por quanto tempo? O Rebbe falou o tempo que precisa 65 mil judeus. Estão entendendo a resposta? Você me disse que tem 65 mil judeus na Romênia? Estão todos num país comunista? Você, representante deles, chegou aqui. O tempo que 65 mil judeus precisam, eu estou aqui. É isso. Esta é a definição do Rebbe. Que cada um é importante individualmente, igual ao que é mais importante seja no mundo. Este é ele. O Rebbe teve um ataque cardíaco. 77 para ser preciso, em Simchat Torah. Deus nos liga o Shmini Atzeret que nós passamos aqui. Vocês podem imaginar as ambulâncias chegando, pessoas chorando. Era terrível. Eu estava aqui ainda não casado, estava noivo naquela época. O Rebbe ficou no quarto dele mais de 2 meses, não atendeu ninguém. Fazia os discursos via telefone e via microfone, a gente ficava na sinagoga embaixo, vazia o quarto. A cadeira do Rebbe vazia e ouvindo o discurso. Momentos muito difíceis, muito difíceis. As únicas respostas que havia no começo eram para casamentos ou assuntos de saúde grave e assim diante. Mas, presta bem atenção. Naquela época, o cunhado do Rebbe, Rabbi Gurari, o Rashak, como nós chamamos ele, foi na Suíça, fez mês de Cheshvan, mais ou menos, em Genebra. E lá ele achou o que na linguagem vulgar se chama um peixe grande, desculpa a palavra. Ele achou um grande doador, muito, muito importante. Um senhor, não vou falar o nome dele, o senhor Sfaradi, um grande filantropo, se aproximou do Rebbe Rashak, do Rashak. E esse homem falou que ele quer vir a semana que vem em Nova York e gostaria de ser recebido 1 minuto pelo Rebbe. Nada, uma questão, apertar de mão, beijar a mão, alguma brachá. O Rashak, cunhado do Rebbe, que dirige todas as yeshivot Chabad, volta para Nova York com seu secretário. Eu escutei isso do secretário dele, que me mostrou a resposta do Rebbe, eu vi a resposta escrita. Então, escreveu para o Rebbe, por favor, semana que vem está vindo aqui um grande doador, é um homem que pode realmente ajudar o movimento Chabad a crescer as yeshivot, ele está vindo para o mundo e gostaria de cumprimentar uma resposta do Rebbe, uma bênção do Rebbe. O Rebbe responde para ele, enquanto com Hassid simples de Israel, que veio aqui e emprestou dinheiro para chegar aqui. Assim estava escrito. Emprestou dinheiro para chegar aqui. Não pode me ver,
então senhor fulano, Nissim, etc., também não pode me ver. Estão ouvindo bem? Se um simples Hassid que emprestou dinheiro chega aqui e não pode me ver porque o médico ainda não liberou para eu descer embaixo, sair a público, então senhor fulano também não vai me ver. Tem gente que pega impressão, está vendo? Acontece. Alguns que não têm dinheiro próprio, querem tanto ver o Rebbe, eles pegam dinheiro emprestado. E na nossa época, quando a gente era rapazes, deixa eu te falar uma coisa interessante, da época a gente sabe isso. A gente vinha para Tishre, e os balabatim vinham da França,